A Inês Silva perguntou: na Idade Média, acreditava-se na infinidade do universo? É, Tinha correntes diferentes, né? Na Idade Média, a compreensão mais comum era a compreensão de que havia um cosmos fechado, né? Como o livro do Coiré que o Vinícius referenciou aqui, que é o do cosmos fechado, acho que é isso, né? O universo infinito, né? O do mundo Do mundo fechado fechado ao ao universo universo infinito. infinito. Você pode procurar imagens, inclusive, disso, que você vai ter a Terra no centro, e na Idade Média, em geral, as pessoas seguiam a astronomia ptolomaica, que vem de Aristóteles, mas foi muito sofisticada por Ptolomeu, mas que já tem como matriz Aristóteles que a Terra está no centro do universo, é uma esfera, né? Então essa ideia de que as pessoas acreditavam que iam cair nas bordas do mundo, ou de que acreditavam que a Terra era plana na Idade Média, bom, pode ser, mas não a elite letrada, pelo menos, que deixou mais registro sobre isso, né? Mas você tem a Terra no centro, uma esfera, e aí você tem as várias camadas da esfera celeste, tipo uma cebola, né? As várias camadas da esfera celeste, começando pela camada da Lua, depois a camada de Mercúrio, Vênus, Sol. A Terra não tem uma camada da Terra, porque a Terra, de novo, está no centro do universo. A Terra não é um planeta na astronomia medieval, né? Antiga também. Enfim, aí você tem as outras esferas até Saturno, né? Que é o último planeta da astronomia antiga, porque os outros, Netuno é praticamente invisível, Urano é totalmente invisível a olho nu, e Plutão nem para nós hoje é um planeta, né, para alguns. Então acaba ali em Saturno, e depois de Saturno você tem o Empyreum, que é o céu, fundamentalmente, a morada do celestial no sentido que eu vou dizer religioso, mas isso tinha uma certa realidade objetiva também, para a compreensão de muitos na Idade Média. Então é onde Deus mora, é onde os anjos estão. Os anjos descem, é de lá. É... E essa é uma coisa interessante. Então esse é o fim, né? Então o mundo não é infinito. E isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, hoje eu acho que é mais comum no cristianismo, se você apertar alguém com essa questão, acho que o pessoal não pensa muito sobre isso, mas se você apertar alguém com essa questão, se o inferno é um lugar físico que existe debaixo da terra, acho que a maior parte dos cristãos hoje diria que não. Se você cavar um buraco bem fundo, você consegue chegar no inferno? Acho que a maior parte das pessoas diria que não. Na Idade Média, muitas pessoas acreditavam que sim. Tomás de Aquino mesmo defendia a realidade física, geográfica, né, do inferno no centro da Terra. E o mesmo vale para a morada divina no céu, que é um lugar no espaço. Então, pensa o seguinte: quando é descrito que Jesus subiu aos céus e se sentou à direita de Deus Pai, não sei vocês, mas quando alguém fala isso para mim, a imagem que meu cérebro faz imediatamente é Jesus começando a levitar e ele começa a subir em direção ao céu e vai desaparecendo. É mais ou menos essa visão que vocês têm? É, Só que, para onde que ele foi? Porque o texto não fala em que ele vai desaparecendo, ele sobe ao céu de fato. Ou seja, e sobe de corpo, né? É importante isso, que Jesus suba de corpo, inclusive. Se isso acontece, e se você leva isso de fato literalmente, o corpo de Jesus está em algum lugar que pode ser visto por um telescópio? Se o James Webb, por exemplo, mirar no lugar certo, será que ele vai ver Jesus sentado à direita de Deus Pai? Os medievais muito provavelmente responderiam que sim. Se a gente pudesse ver tão longe assim, Jesus fisicamente estaria lá no céu, em algum lugar. Então, hoje, talvez, a- por uma questão de. O que acontece? Quanto mais longe as coisas estão, mais fácil fica de imaginar coisas nesse longe. Quando você não sabe o que acontece em terras distantes, você pode ter lá ciclopes, gigantes, fadas, elfos. Geralmente as criaturas fantásticas, inclusive, estão em lugares pouco acessíveis. Dificilmente você vai ter um gigante na cidade. Você já leu alguma história, algum conto de fadas?
que fala sobre algum gigante que vive na cidade, em algum bairro na cidade. Não, geralmente eles são nas montanhas, no meio da floresta, de uma floresta densa, não é isso? Depois da montanha. Então, geralmente, quanto mais inacessível o local é, mais propício ele é para a criatividade. Para você imaginar, né, como eu costumo brincar, no escuro a gente enxerga demais. A gente não enxerga pouco, a gente enxerga demais. Tem até o que não tá lá, né? Então, conforme nós, humanos, fomos de fato mergulhando no fundo do oceano, de fato desbravando todos os continentes, e com satélite, aviões, vendo foto no Instagram de gente que está lá na China, que está na Mongólia, que está na África do Sul, menos fantásticos se tornaram esses locais, né? Mais familiares, menos estranhos, menos diferentes de nós. E eu acho que o mesmo vale para o céu. Então, falar que Deus está no céu, ou que quando você morre você vai para o céu hoje, é uma coisa que praticamente, eu acho que é raro as pessoas tomarem como literal, como geográfico, como astronômico. Mas isso permanece, por exemplo, no trato com a criança. Quando você fala que alguém morreu e virou uma estrelinha no céu, e você aponta, né? Ah, onde é que está papai? Onde é que está mamãe, né? No caso de uma pessoa, de uma criança órfã, e você aponta para o céu, aponta para cima. Só que essa concretude ela foi abstraída na mentalidade moderna, né? Mas não era o caso para muitas pessoas na Idade Média e na Antiguidade. Nem lembro qual era a pergunta inicial, mas tá aí a resposta. E há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia? Elvis Avelino perguntou: o inferno foi uma criação do zoroastrismo e o cristianismo aderiu a isso? O inferno não tem tanto a ver com o zoroastrismo, eu diria, porque deixa eu pensar, inferno no zoroastrismo. Não, é mais a figura do diabo, né? Essa dualidade prática de forças do mal versus forças do bem é que o zoroastrismo impacta no judaísmo do Segundo Templo, né? E consequentemente no cristianismo por meio do judaísmo apocalíptico. A questão do inferno, as principais referências eu diria que são na própria tradição judaica e na mentalidade antiga, né, do Antigo Oriente. Você tem já a ideia de que os mortos estão debaixo, que eles vivem, entre aspas, né, que os mortos persistem com algum tipo de existência debaixo da terra, uma ideia de um submundo, né, um mundo subterrâneo onde os mortos estão. Isso tem muito a ver com o fato da inumação, né, do sepultamento. Você coloca de fato as pessoas debaixo da terra, né, quando elas morrem nesses contextos, né, porque as pessoas, esses povos enterravam os seus mortos, diferente, por exemplo, dos zoroastristas, se colocavam nas torres de silêncio, né. Mas assim, as populações que enterram os seus mortos, elas, em geral, tendem a pensar o mundo dos mortos debaixo da terra, o que faz todo sentido. Só que esse mundo dos mortos muito antigo, mesopotâmico, egípcio, inicialmente, ele era um local. Egípcio não, mesopotâmico. Ele era um local de uma existência apagada, em que o morto come barro e bebe água enlameada, né, como diz na Epopeia de Gilgamesh, como diz na Descida de Estar ao Mundo dos Mortos. É uma existência muito sofrida e sem eventos, sem grandeza, sem prazeres, sem vivacidade, como Aquiles, por exemplo, lamenta na Odisseia, né? Quando Odisseu visita Aquiles no mundo dos mortos. Aquiles diz que é melhor ser um servo num campo, uma pessoa pobre e sem grande respeito, né, social, honra, mas vivo, do que ser um rei entre os mortos, né? Então é uma visão bastante escura, negativa, atordoada, né, do submundo. Mas você tem na tradição grega também posterior, quando você chega nos diálogos platônicos, por exemplo, você tem a ideia de que há dois destinos. As pessoas que se comportam bem, basicamente, né, que vivem a vida como deve ser vivida, elas vão para
um local de recompensa. Enquanto as pessoas que fazem as coisas de forma equivocada, que não vivem uma boa vida, elas vão para um local de punição, que serve como um purgatório também, porque é um ciclo, né, para Platão, pelo menos para Sócrates, né, nos diálogos platônicos, é um ciclo de morte e ressurreição em que a pessoa vai tendo a oportunidade novamente de fazer o que é certo. Então, se você. E é a chamada metempsicose, né? Que é uma forma de reencarnação, e você pode reencarnar, inclusive, caindo ou subindo na grande cadeia do ser, como eles diziam, né? Então, por exemplo, é melhor ser um ser humano do que ser um cachorro, na mentalidade do Sócrates, dos diálogos platônicos. Então, se você for mal, você pode acabar virando um cachorro. Agora, enquanto eu falo isso, eu lembro de pelo menos um diálogo platônico em que a vida o animal que você escolhe não tem a ver com uma questão moral, mas os justos são recompensados com a possibilidade de escolher a próxima vida que vão viver. Não sei onde que está isso agora, mas acho que o Agamenon mesmo aparece como um morto num diálogo desse, querendo ser uma águia. Ou acho que o Odisseu escolhe ser um cachorro justamente para não participar de mais guerras. Tem uma questão assim. Mas enfim. Mas tem também essa ideia de uma ascensão e declínio ontológico, moralizado, né? Então, isso tem uma correspondência muito forte com o imaginário sobre o pós-vida cristão, porque o cristianismo se desenvolve num ambiente cultural fortemente impactado por essas ideias, né? Em que o cristianismo se desenvolve numa província romana, inicialmente, afinal de contas, e se espalha principalmente entre não-judeus, ainda no primeiro século, né, o grande sucesso do cristianismo é entre não-judeus, chamados gentios, né, que estão em cidades como Éfeso, em cidades como Tessalônica, em cidades como, enfim, Filipos, né? Então, são cidades de cultura grega. Então, é claro que um impacto do pensamento grego vai estar presente ali. Então eu diria que o inferno cristão desse mais que a gente está acostumado, meio inferno de Dante, né, da Divina Comédia, inferno de recompensa, isso é muito mais grego do que zoroastrista necessariamente. E isso já acontece no judaísmo, tá? Essa não é no judaísmo antes do cristianismo você tem o livro de Enoque, por exemplo, que já tem algumas visões sobre isso, que já é um texto do período helenístico também, né? Inspirado por cultura grega. Então, no primeiro livro de Enoque, chamado Enoque Etíope, você tem já Enoque visitando o céu, porque Enoque é levado, né, para junto de Deus, e Enoque vê coisas ali que ninguém mais vê, ele é guiado por anjos, faz uma visita celestial, e nessa visita ele visita alguns espaços que foram reservados para os anjos caídos, né, os chamados vigilantes, para serem punidos e onde eles estão acorrentados. Então isso já aparece antes do cristianismo. Não é que o cristianismo buscou isso dos gregos, não, isso já estava na matriz do cristianismo, que é o judaísmo do Segundo Templo, né? Quando eu falo judaísmo do Segundo Templo, eu estou me referindo ao judaísmo que se desenvolve entre a partir da reconstrução do templo pelos persas, né? Ou permitida pelos persas, pelo menos em meados do século VI. Porque você tem o primeiro templo, que é o Templo de Salomão, né? Dataria mais ou menos do século X, aproximadamente. E esse templo é destruído pelos babilônicos no sexto século, né? Com as campanhas lá de Nabucodonosor II, né? Que destrói o templo em 586, se eu não me engano, antes de Cristo. E aí depois você tem a reconstrução do templo no período persa, em 540, talvez, mais ou menos. E aí esse é o templo que Jesus, por exemplo, visita e derruba vira as mesas, né? Que já tinha passado por uma grande reforma, que é o Templo de Herodes. Mas enfim, já estou entrando em outro assunto que não tem nada a ver, né? Mas está aí a resposta para a pergunta. E o Gabriel tá perguntando, o Gabriel Gades tá perguntando, o fascínio por alienígenas é uma moda recente ou existe algo similar na antiguidade, Idade Média, Era Moderna? Existe algo similar na Antiguidade, Idade Média e Era Moderna, nas três, e tem boas referências sobre, se você procurar, por exemplo, histórias verdadeiras, ou das histórias verdadeiras, das histórias verídicas, do Luciano de Samosata, é um sírio, né, mas é um grego fundamentalmente em termos de cultura e de escrita, né, escreveu em grego esse texto, que é o das histórias verdadeiras, que ele fala uma série de barbaridades, entre elas
de uma ida de navio de uma turma dentro da qual o eu lírico também está presente, para a Lua, e ele participa de uma guerra entre os selenitas e os heliotas, né, os habitantes da Lua e os habitantes do Sol. Então essa é uma guerra nas estrelas, literalmente, de um texto do segundo século depois de Cristo. Tem, na Idade Média, você tem um debate sobre a pluralidade de mundos. É um debate teológico, inclusive, filosófico e teológico, né? E teológico, parecendo ET, um debate filosófico e teológico que também já tem uma matriz antiga, né? O Aristóteles, por exemplo, discutia esse tema, que é se há um mundo ou vários mundos. O que isso significa? O mundo não é a Terra, o mundo é um cosmos, é uma hierarquia de, digamos assim, material, em que você tem. O que é um mundo tipicamente na astronomia grega? É uma Terra, planetas. Isso é um mundo. Então, será que tem um só disso? Tem um sistema desse apenas, do qual a Terra é o centro? Ou tem vários outros sistemas desse? E Aristóteles era partidário da teoria da unicidade do mundo, né? Que não é uma pluralidade. Porque se houvesse outras terras por aí, como centros de cosmos, essas terras convergiriam em direção a alguma dessas terras. Ou pelo menos, se houvesse outro corpo parecido com a Terra no céu, como o elemento dele é Terra e o local natural da Terra é o um só, que é o centro do universo, todos esses corpos tenderiam a convergir para esse lugar natural. Então esse é um argumento aristotélico contra a pluralidade de mundos, né? Mas você tem partidários da pluralidade de mundos, por exemplo, o Giordano Bruno, né, que está nessa transição de Idade Média e período moderno. E no período moderno você tem alguns autores, tem o Fontanelli, por exemplo, que escreve umas fábulas, né, uns textos assim, fantásticos. Eu acho que é ele que tem um texto sobre habitantes de outros mundos, em que ele fala sobre a cultura. Usa muito isso como sátira, né, para você usar esse pretexto literário, esse mecanismo literário, para situar num local muito distante características de povos ou características principalmente do seu próprio povo, que você olha com estranheza, mas ninguém olha aquilo como estranho. Mas quando você coloca aquilo como costumes de outro povo, fica parecendo estranho. É o que o Montesquieu faz, por exemplo, nas cartas persas. Né? Ele pega persas se correspondendo e descrevendo como vivem os franceses, né? Como vive alguém em Paris, e aí tudo parece muito estranho, mas é um texto escrito para parisienses e franceses lerem, né? Então é um mecanismo de sátira mesmo, né? Então os textos literários sobre extraterrestres, muitas vezes eles cumpriam essa função. Então tem sim muitos textos antigos, medievais e modernos sobre vida extraterrestre, tanto filosóficos, teológicos e literários, né? Literários nesse sentido mais de entretenimento e de, enfim.